O controle da administração pública. O controle da administração pública é um tema central para o funcionamento e a eficiência do Estado, tendo como principal objetivo assegurar que a gestão pública seja conduzida de acordo com os princípios e normas estabelecidas na legislação. A Constituição Federal de 1988 estabelece diversas formas de controle para garantir que a administração pública atue dentro dos limites da legalidade, da moralidade, da eficiência e da transparência, a fim de evitar abusos, desvios de conduta e a má utilização dos recursos públicos. Esse controle pode ser exercido de maneira interna ou externa. O controle interno é realizado pelos próprios órgãos da administração pública, que buscam verificar a legalidade, a legitimidade e a economicidade de seus atos e procedimentos. Exemplos de controle interno são as auditorias feitas pelos órgãos de controle interno dos ministérios e secretarias, bem como pelas controladorias gerais da União e dos Estados. Essas auditorias avaliam a conformidade dos atos administrativos, fiscalizam a execução dos programas governamentais e a utilização de recursos públicos. Por outro lado, o controle externo é exercido por órgãos que estão fora da estrutura da administração pública direta, como os tribunais de contas, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. O controle exercido pelo Legislativo ocorre por meio das comissões parlamentares e das audiências públicas, nas quais se fiscalizam as ações do Executivo. Além disso, o Legislativo conta com o auxílio dos tribunais de contas, responsáveis por avaliar a aplicação de recursos e julgar a regularidade das contas dos gestores públicos. O Poder Judiciário também exerce importante papel no controle da administração pública, especialmente na verificação da legalidade dos atos administrativos. Quando um ato da administração é considerado contrário à lei ou aos direitos dos cidadãos, ele pode ser questionado judicialmente por meio de ações como o mandado de segurança, a ação popular ou a ação civil pública. Nesse sentido, o Judiciário atua para proteger o interesse público e assegurar que os direitos fundamentais dos cidadãos sejam respeitados. Além dos controles interno e externo, há também o controle social, que tem ganhado destaque nos últimos anos. Esse tipo de controle é exercido pela própria sociedade, por meio de mecanismos de participação popular, como conselhos, ouvidorias e instrumentos de transparência, como o acesso a informações públicas. A Lei de Acesso à Informação, por exemplo, ampliou a possibilidade de fiscalização pelos cidadãos ao permitir o acesso a dados e documentos da administração pública. A administração pública deve observar princípios fundamentais que orientam seus atos e decisões. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, estabelece os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses princípios são conhecidos pela sigla LIMP e constituem o norte para as ações administrativas. A legalidade determina que a administração só pode agir conforme a lei. A impessoalidade impõe que os atos administrativos devem atender ao interesse público, sem favorecimentos. A moralidade exige uma conduta ética dos agentes públicos. A publicidade obriga a divulgação dos atos administrativos, garantindo transparência. E a eficiência visa a otimização dos recursos e serviços públicos. O princípio da legalidade é fundamental no controle da administração, uma vez que qualquer ato administrativo que não se enquadre dentro dos limites estabelecidos pela lei é considerado inválido. O agente público só pode fazer o que a lei permite, ao contrário dos cidadãos, que podem fazer tudo o que a lei não proíbe. Esse princípio estabelece uma relação de subordinação entre o administrador e a lei, o que evita arbitrariedades. A moralidade administrativa é outro aspecto crucial. A conduta dos agentes públicos deve estar alinhada com os padrões éticos e de probidade, evitando atos que, mesmo sendo legais, possam ser considerados imorais ou inadequados. A imoralidade nos atos administrativos pode ser combatida por meio de ações populares, que permitem aos cidadãos questionar judicialmente a legalidade e moralidade de atos que consideram lesivos ao patrimônio público. O controle da eficiência visa garantir que os recursos públicos sejam utilizados da melhor maneira possível, evitando desperdícios e promovendo a melhoria contínua dos serviços prestados. A busca pela eficiência está diretamente ligada à necessidade de entregar resultados satisfatórios à população, com o menor custo possível para os cofres públicos. A eficiência é um dos princípios mais recentes incorporados à Constituição Federal de 1988 e reflete a exigência de modernização e otimização da gestão pública.
O princípio da publicidade, por sua vez, é essencial para garantir a transparência dos atos administrativos. Por meio da divulgação de suas ações, a administração pública torna-se mais acessível e compreensível para a sociedade, permitindo maior controle e participação popular. A publicidade, no entanto, encontra limites em questões que envolvem sigilo ou segurança nacional, mas, de modo geral, a regra é que os atos administrativos sejam públicos. O controle da administração pública também envolve a fiscalização de contratos administrativos, que são instrumentos pelos quais o poder público realiza contratações de obras, serviços ou aquisições de bens. A Lei de Licitações e Contratos estabelece as regras para a realização dessas contratações, buscando garantir a isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa e a promoção do desenvolvimento sustentável. O controle sobre a licitação visa impedir fraudes, sobrepreço e outras irregularidades que possam prejudicar o interesse público. Outro aspecto importante no controle da administração pública é a responsabilização dos agentes públicos. Quando um agente comete um ato ilegal ou causa dano ao erário, ele pode ser responsabilizado civil, penal e administrativamente. A responsabilização visa não apenas punir o agente que atuou de forma indevida, mas também prevenir a reincidência e garantir que os prejuízos causados ao patrimônio público sejam ressarcidos. O controle da administração pública é, portanto, um elemento essencial para a promoção da justiça, da legalidade e da transparência no âmbito governamental. Ele permite que a sociedade tenha garantias de que os recursos públicos serão geridos de forma responsável, além de prevenir e combater desvios de conduta e corrupção. A interação entre os diversos mecanismos de controle, interno, externo e social, cria uma rede de fiscalização que contribui para o aperfeiçoamento da gestão pública e para a preservação dos direitos dos cidadãos. Portanto, o controle da administração pública não é apenas uma questão técnica, mas um componente vital da democracia. Ele garante que o poder conferido aos gestores públicos seja exercido em benefício da coletividade, dentro dos limites da lei e com respeito aos valores éticos e morais que sustentam a convivência em sociedade. O fortalecimento desses mecanismos de controle é fundamental para a construção de um Estado mais justo, transparente e eficiente. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!